Você foi ensinado a fugir do sofrimento. Desde criança disseram que dor é sinal de fracasso, tristeza é falta de fé e cansaço é fraqueza. Criaram uma geração de almas frágeis, acostumadas a correr daquilo que as moldaria. Você liga a televisão e vê promessas de felicidade instantânea. Abre o celular e encontra milhões de formas de se anestesiar. Risadas rápidas, notificações, distrações, dopamina. Mas em algum lugar mais profundo, mais escuro, o que você foge permanece te esperando. O sofrimento não desaparece quando você o ignora. Ele apenas muda de forma. Às vezes ele se transforma em ansiedade sem nome. Outras vezes em raiva silenciosa. Às vezes você sente um vazio no meio do peito e não sabe por quê. Não houve perda, não houve luto, mas há algo ali, como uma ausência que te observa, como um espelho que você evita, e é aí que começa o perigo. Quando você acredita que não sentir é o mesmo que estar curado. Quando você pensa que engolir a dor é a mesma coisa que superá-la. Vivemos num tempo onde o valor de uma vida é medido pela quantidade de prazer que ela pode exibir, não pela profundidade que ela é capaz de suportar. Mas a verdade é dura. Quanto mais você foge da dor que é sua, mais você se torna vulnerável ao sofrimento que é dos outros. E cedo ou tarde, alguém vai perceber isso. Alguém vai usar isso. A sua recusa em sofrer, em sangrar o que precisa sangrar, vai virar uma brecha, uma fenda por onde entrará a manipulação, o abuso, o controle, porque quem não carrega o próprio fardo acaba carregando o de alguém que aprendeu a delegar o peso. E é assim que escravos emocionais são formados. Não em grilhões de ferro, mas em vínculos invisíveis feitos de medo, fuga e silêncio. A sua dor não vai te destruir, mas a sua negação dela vai. Existe uma verdade brutal que ninguém quer ouvir. Todo sofrimento ignorado vira fardo nas costas de alguém. Se você não o enfrenta, ele vai transbordar, em forma de agressividade passiva, chantagem emocional, carência insaciável. Você conhece alguém assim? Talvez more com alguém assim, ou talvez você seja esse alguém, aquela pessoa que exige validação constante, que se ofende com qualquer silêncio, que manipula com lágrimas, com ausência, com olhares longos e frases soltas como armadilhas. Gente que não aprendeu a nomear a própria dor e, por isso, a espalha. Não é sempre intencional. Muitas vezes é inconsciente. Mas o resultado é o mesmo. Ela se tornou dependente do outro para carregar o que ela mesma se recusa a suportar. E o mais assustador: essas pessoas sabem encontrar as suas fraquezas. Elas farejam a sua vontade de agradar, sua vergonha de dizer não, sua culpa de se impor. E usam isso. Elas te convencem de que você é egoísta por não se sacrificar por elas, de que você é frio por não aceitar o peso que elas jogam em você. E você aceita, porque você também tem medo de olhar para dentro, porque no fundo te parece mais fácil carregar o sofrimento do outro do que encarar o seu. Mas não é fácil, é corrosivo, é um veneno que vai se espalhando até que um dia você já não sabe mais onde termina o outro e onde você começa. Você acha que está sendo bom, está sendo empático, está sendo maduro, mas está se permitindo ser escravizado. E isso não é amor, isso é desespero disfarçado de nobreza. Quem não enfrenta seu sofrimento vira marionete do sofrimento alheio. E quem enfrenta se liberta e liberta os outros. Só há dois caminhos: ou você carrega seu fardo, ou viverá à mercê de quem quer que saiba usá-lo contra você. O sofrimento não é um castigo. Ele é uma convocação, é a vida te chamando para crescer, para deixar de ser espectador da própria história e começar a assumir o protagonismo. Só que tem um problema: a maioria prefere o papel da vítima,
Porque é mais fácil, é mais confortável culpar o mundo, o governo, os pais, o ex, Deus. A vítima não precisa mudar. Ela só precisa reclamar. Ela pode exigir que os outros mudem por ela. Pode gritar por justiça sem nunca precisar olhar para a própria covardia. Mas o sofrimento, quando bem encarado, não grita: "Por que isso está acontecendo comigo?" Ele pergunta: "O que isso está tentando me ensinar? O que em mim precisa amadurecer? O que eu ainda estou evitando encarar?" Jordan Peterson diz: "Assuma o maior fardo que você consegue carregar e carregue, porque é aí que a vida ganha sentido. Você não vai vencer o sofrimento fugindo dele, nem terceirizando, nem negando. Você só vence quando aceita que ele faz parte, que ele aponta para algo em desordem dentro de você e te oferece a chance de reorganizar. A dor é um alerta, não uma sentença. É um chamado para que você pare de ser arrastado pela corrente e comece a remar com intenção. Porque se você não fizer isso, alguém vai remar por você. E quando outra pessoa toma o leme, você se torna refém da rota dela. Responsabilidade não é peso desnecessário, é liberdade. É dizer, mesmo que não seja culpa minha, eu ainda sou responsável por transformar isso. Enquanto você se apegar à postura da vítima, você vai atrair salvadores, que depois te cobram caro pelo resgate. Mas quando você decide carregar o seu sofrimento como quem carrega um propósito, você deixa de ser refém da vida e passa a se tornar autor dela. Toda vez que você corre do sofrimento, você não está se protegendo, você está se enfraquecendo. É como alguém que foge da academia porque dói e depois reclama porque não tem força para levantar nem o próprio corpo. A dor que você evita hoje vira a prisão que te domina amanhã, e o mundo não tem piedade dos fracos. Ele se organiza para dominá-los. Pessoas que evitam a dor a qualquer custo são facilmente manipuláveis. Elas trocam liberdade por conforto, trocam verdade por aceitação, trocam dignidade por migalhas de alívio imediato. É nesse momento que surgem os predadores. Gente que percebe sua fraqueza e se oferece para resolver seus problemas, mas não por amor, e sim por interesse. Eles dizem o que você quer ouvir, prometem alívio sem esforço, e no final, te escravizam emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eles vivem do seu medo, se alimentam da sua passividade, e quanto mais você evita o sofrimento, mais dependente você fica deles. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Quando você foge da dor, você se torna propriedade de quem a domina, mas quando você enfrenta, você se torna inquebrável. Não é sobre gostar do sofrimento, é sobre entender que ele é o único caminho para construir estrutura interna, para ter coluna, para não viver dobrado, mendigando aceitação. Porque no fim, ou você vira uma fortaleza, ou vira um abrigo para os demônios alheios. Não existe ser humano verdadeiramente livre que não tenha aprendido a carregar a própria dor com dignidade. A vida, por natureza, é trágica. Nós vamos perder pessoas, vamos ser traídos, humilhados, rejeitados. Vamos lidar com fracassos, envelhecimento, doenças. Vamos perceber que o mundo é injusto e que o bem nem sempre vence. E mesmo assim, existe beleza, existe transcendência, existe redenção. Mas só quando a dor é encarada de frente, com a cabeça erguida sem vitimismo. Carregar a dor com dignidade é recusar se tornar cínico, é não deixar que a ferida contamine a alma, é resistir à tentação de descontar no mundo o que o mundo te fez. É o pai que perdeu um filho e escolhe transformar o luto em serviço ao próximo. É a mulher traída que se reconstrói com honra, sem se tornar amarga. É o homem que foi abandonado pela família, mas ainda assim escolhe amar melhor do que foi amado.
essas pessoas encontraram um sentido na dor, e isso é invencível. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A dor, quando enfrentada com dignidade, nos obriga a cavar mais fundo, a acessar uma força que antes dormia. Ela nos obriga a crescer ou definhar. Não é sobre vencer a dor, é sobre usá-la como ferramenta de elevação, como ponte para o sagrado, como trilha de volta para um eu mais íntegro. Porque no fim, o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. Pessoas que não enfrentam o próprio sofrimento se tornam armas carregadas, apontadas para os outros. Não é por maldade, é por falta de estrutura, é porque a dor não desaparece quando ignorada. Ela se transforma em veneno, e esse veneno transborda nos relacionamentos. Você já conviveu com alguém assim? Gente amarga, reativa, que parece carregar uma nuvem negra por onde passa. Gente que vive descontando a frustração em quem está por perto. Essas pessoas não estão sendo ruins. Estão sendo dominadas por uma dor mal resolvida. Talvez uma infância negligenciada. Uma traição nunca superada. Um medo escondido atrás de um falso sorriso. Quando a dor não é elaborada internamente, ela vira ressentimento, vira crítica constante, vira manipulação emocional, vira controle, ciúme, explosão, distanciamento, frieza. Quem não suporta seu próprio inferno interno acaba projetando esse inferno no mundo externo. E o pior, essas pessoas acreditam que estão apenas se defendendo, mas na verdade estão perpetuando o ciclo da dor. É o pai que se sente fracassado e humilha o filho para se sentir superior. É a esposa que nunca foi validada e vive cobrando amor do marido como dívida. É o chefe que odeia sua vida e desconta nos subordinados. Essa cadeia de sofrimento só se quebra quando alguém decide parar, respirar e enfrentar o próprio buraco. Carregar a dor com dignidade é também proteger os outros da nossa própria sombra. É entender que todo ser humano ferido tem duas opções: curar ou contaminar. Se você não transforma sua dor, você transfere. E às vezes, transfere justo para quem mais ama. Existe uma diferença brutal entre sofrer com consciência e viver como um escravo da própria dor. Sofrer com consciência é olhar para dentro e dizer: isso me feriu, me quebrou, mas eu vou entender, vou me curar, vou me refazer. Já viver como vítima eterna é usar a dor como escudo, como justificativa para não crescer, como muleta para manipular, como desculpa para não mudar. A dor real existe e precisa ser honrada, mas a vitimização crônica é uma prisão que a própria pessoa constrói. Porque veja, quem se apega demais à própria dor começa a se identificar com ela. Vira atraída, o rejeitado, o injustiçado. E isso se torna confortável, quase uma identidade. Mas tem um preço, você congela, você não evolui. Você vive para manter vivo um passado que já te matou. Sofrer com consciência é diferente. É saber que sentir dor é humano, mas não viver em função dela é divino. É chorar o luto, mas sem se enterrar junto. É reconhecer a ferida, mas sem transformá-la em bandeira. É usar a dor como combustível, não como corrente. Pessoas conscientes do próprio sofrimento sabem que a dor pode ser uma professora, mas nunca uma dona. Elas aprendem, crescem, se levantam, mais humildes, mais empáticas, mais profundas. Elas não usam a dor para pedir atenção, usam a dor para despertar. E nesse despertar descobrem que todo sofrimento tem algo a ensinar, desde que você esteja disposto a escutar e não apenas a se lamentar. Talvez você não tenha escolhido a dor que chegou.
Não escolheu ser abandonado, não escolheu o trauma, não escolheu ser demitido, traído, humilhado. Muita coisa chegou sem pedir licença, sem explicação, sem justiça. Mas a partir do momento em que isso aconteceu, existe algo que só você pode fazer: escolher o que vai fazer com essa dor. Você pode repetir o padrão ou romper com ele. Pode enterrar esse sofrimento vivo dentro de você. Ou pode dar nome, olhar, entender, transformar. Porque a dor não é o fim da história. Ela é o ponto de virada. Mas só se você permitir. Só se você parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a se perguntar: o que isso quer me ensinar? O que eu vou construir a partir disso? Dor sem consciência vira prisão. Dor com consciência vira propósito. Foi por isso que Viktor Frankl sobreviveu a Auschwitz. Foi por isso que pessoas como Nelson Mandela suportaram décadas de injustiça. Foi por isso que milhares se reerguem todos os dias, após perdas absurdas. Eles não romantizaram a dor, mas também não se curvaram a ela. Eles fizeram da dor uma semente, e dessa semente nasceu força. Nascem livros, projetos, movimentos, curas. Você pode não ter culpa pelo que te feriu, mas é 100% responsável pelo que vai fazer com isso daqui para frente. Vai continuar alimentando o ciclo de sofrimento, ou vai ser o ponto de ruptura que muda a história. O mundo já está cheio de vítimas que se tornaram carrascos, mas ele precisa de pessoas que, mesmo sangrando, decidiram não machucar ninguém. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Quando você entende que o seu sofrimento não precisa te definir, mas pode te refinar.